Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de ACO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil. Com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos teus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Mais uma teleaula da disciplina Enfermagem e Ciências se inicia. Essa é a nossa terceira teleaula, cujo título é Processo de Enfermagem. Nós já estamos dando um passo à frente em relação ao conteúdo, considerando que no primeiro encontro falamos sobre o contexto histórico, sobre os principais personagens que fizeram com que a enfermagem pudesse ter hoje o que nós chamamos de profissionalização enquanto regulamentação profissional e toda a evolução que foi feita ao longo do tempo, também em relação aos momentos históricos que fizeram com que a enfermagem pudesse se consolidar cada vez mais. No segundo momento, né, na segunda teleaula, a ênfase foi dada para as teorias de enfermagem, então você conheceu os principais teoristas e teorias relacionadas à prática profissional nossa, né, enquanto enfermagem. E agora, nesse momento, você vai entender a atuação da enfermagem de maneira, então, sistematizada. Por isso, preciso contextualizar, então, todos esses conteúdos. Por isso, peço que você me acompanhe aqui no slide. Você, então, ao longo desses encontros, conseguirá entender a evolução do conceito de processo de enfermagem, além de entender sua definição. Com isso, você será capaz de entender a diferença da aplicabilidade da SAI e do processo de enfermagem. Você ainda vai ver as dimensões do cuidado, os componentes desse processo e compreender a aplicabilidade da assistência de enfermagem nos diversos cenários de prática profissional, tá? Mas, para o desenvolvimento dessa teleaula ser bastante dinâmica, no primeiro momento de interação,
eu vou propor a realização do Kahoot. Então, por isso, eu já peço que você se adiante e já anote, então, o número do PIN. O número do PIN é 3865839, tá? Então, repetindo, 3865839, ok? Então, esse é o número do PIN. Já é importante você, então, anotar ou então já participar, já conseguir a sua colocação ali no Kahoot, porque nesse primeiro momento de interação vai ser possível você colocar em prática as informações, então, vistas até o momento, além, é claro, de interagir com os seus colegas e colocar em prática a sua capacidade aí de competição, tá bom? Competição essa saudável em relação ao conteúdo aí programático da nossa disciplina. Mas vamos então ao que interessa, vamos para o nosso primeiro conceito. Processo de enfermagem. Nós precisamos entender que, enquanto profissionais da área da enfermagem, nós temos teorias que embasam a aplicabilidade do nosso cuidado. E o processo de enfermagem é o que dá sustentabilidade em relação a todas as etapas que podemos desenvolver para que esse cuidado, de fato, possa acontecer. Mas, para que hoje nós tivéssemos toda essa estrutura, antes tivemos, então, discussões acerca do que deveria ser esse processo, e então surgiu o primeiro modelo de processo de enfermagem, construído por Wanda Aguiar Horta entre as décadas de 60 e 70. Então, para que você consiga compreender as etapas desse primeiro momento, desse primeiro modelo de processo, eu peço que você me acompanhe aqui no quadro, justamente para você entender de que maneira ele foi inicialmente estruturado. Então, no primeiro momento, a Wanda Aguiar Horta entendia que na consulta de enfermagem nós precisaríamos fazer o histórico, coletar as informações do paciente, para num segundo momento construirmos o diagnóstico de enfermagem, para a construção do plano assistencial nesse terceiro momento, e então plano de cuidados e o plano de prescrição. No quinto, fazer a evolução, ou seja, avaliar a condição clínica do paciente e então estabelecer um prognóstico, ou seja, o resultado do cuidado, se o prognóstico era positivo ou não. Quando o prognóstico é positivo, é quando o paciente tem condições de voltar à sua origem inicial, ou seja, a doença ser tratada e a qualidade de vida, então, retornada ao seu estado de origem. Agora, o prognóstico negativo é quando aquela doença já não tem mais cura e que provavelmente esse paciente tem um risco muito grande de ir a óbito. Com o passar do tempo, essa estrutura ela foi se modificando ao longo dos anos, justamente porque o conhecimento está em constante modificação. Então, estudos foram feitos, readaptações foram, então, aplicadas a esse processo para chegarmos ao modelo que hoje nós consideramos e utilizamos até o momento. Esse modelo, então, ele é composto por 5 etapas, que nós vamos ver adiante. Então, de 6, que foi esse primeiro momento construído por Wanda Aguiar Horta, passou-se a ser 5 etapas. Etapas essas que são, então, consolidadas e colocadas enquanto resolução pelo Conselho Federal de Enfermagem. E é em relação a esse assunto que eu vou falar agora, tá? Então, a resolução responsável, então, vamos ao quadro, responsável por essa, então, definição do processo de enfermagem é a Resolução 358 de 2009. Além de falar sobre processo de enfermagem, essa resolução também fala da sistematização da assistência de enfermagem, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Nós utilizamos a sigla SAI, tá? Para identificar essa sistematização. Ai, minha letra é péssima. Bom, então essa resolução, ela fala do processo e da sistematização da assistência de enfermagem, tá? E essa resolução, ela traz a implementação, tá? Ela fala sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados. Portanto, independentemente do cenário de prática profissional,
tanto o processo de enfermagem quanto a sistematização precisam ser colocados em prática. Mas você precisa entender então a definição de cada um deles para então saber a diferença. Eu vou dar início falando da sistematização da assistência de enfermagem e eu vou sempre falar então SAI para se referir então a essa sistematização. Portanto, SAI, ela organiza o processo, ou melhor, o trabalho do profissional quanto a método, pessoal e instrumento. Eu quero que você dê atenção especial para essa definição, porque cai muito em concurso público, cai muito em processo seletivo. Então, SAI organiza o trabalho quanto a método, pessoal e instrumento, tá? E faz com que, então, seja possível operacionalizar o processo de enfermagem, tá? Mas, para isso, eu preciso, então, mostrar para você do que se trata, então, toda essa amplitude referente a SAI, que é enquanto método, instrumento e pessoal. Com isso, então, essa resolução, ela traz que a SAI ela é desenvolvida por meio desses elementos. E vamos, então, falar de cada um deles, tá? Vamos dar início falando aqui dos métodos científicos. O que a SAI, de que maneira ela é compreendida? Ela é compreendida enquanto toda a organização do trabalho profissional. E nós sabemos que o trabalho da enfermagem é pautada em conhecimento teórico e científico. Portanto, na nossa prática profissional, nós utilizamos muitas teorias de enfermagem, tá? Bem como as taxonomias de Nanda, Nick e Nock. Nanda em relação aos diagnósticos, Nick em relação às intervenções e Nock em relação aos resultados. Professora, mas o que significa cada uma dessas siglas? São siglas, então, de origem americana, são estudos referentes, então, à padronização do diagnóstico, intervenção e resultado. Assim como o médico tem um diagnóstico, a enfermagem também, tá? Então, tem toda uma estrutura para que a gente consiga elencar os diagnósticos. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter mais adiante. Bom, então nós sabemos que a prática de enfermagem tem como base, a questão teórica e científica. Por isso, então, esse método se refere tanto às teorias quanto ao processo de enfermagem. E aqui o processo. Veja, então, que o processo ele está contido em um dos elementos da SAI. E o processo ele é organizado por meio de várias resoluções, como a resolução mencionada aqui anteriormente, que traz não só o processo de enfermagem quanto a definição de SAI, a resolução sobre as ações profissionais no prontuário, então a resolução 429 de 2012, e a do Código de Ética, que é de 2017, a 564, tá? Que também enfatiza o processo de enfermagem enquanto etapas. Em relação ao pessoal, nós temos o dimensionamento, tá, de enfermagem, que é colocada na resolução 543 de 2017, tá, que traz o cálculo que devemos fazer para chegar a um número exato, ou melhor, aproximado, de profissionais que devem ser alocados em uma determinada unidade para prestar um atendimento. Então, você precisa perceber que todos esses elementos que eu tenho mencionado faz menção, então, à padronização. É preciso padronizar a assistência prestada pela equipe de enfermagem, porque senão, cada um colocaria o número de enfermeiros, de técnicos e auxiliares que bem entendesse. Mas não, o dimensionamento, ele justamente avalia a demanda daquele setor, para estipular a quantidade de profissionais adequados para atender aquela demanda nos diversos turnos. Então, a gente precisa levar em consideração que um pronto-socorro é extremamente diferente de uma unidade de internação, que é extremamente diferente de um centro cirúrgico. Quantos profissionais devem ter? Então, é esse dimensionamento que garante, então, um cálculo para que se chegue a um número aproximado de profissionais para atender determinada demanda. E a gente tem que entender também que cada setor de cada instituição tem a sua peculiaridade. Por isso que o cálculo é com base em todos esses elementos. Então, ao fazer esse dimensionamento, eu também estou proporcionando o desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem. Então, eu estou usando teoria, que é o método,
Estou usando o dimensionamento, que é o pessoal, e por fim eu tenho então os manuais e os protocolos que têm relação aos instrumentos. Então vamos ao quadro novamente. Então essa tríade que a gente fala de método, pessoal, né, e instrumento, ele é contemplado aqui quando, na nossa prática de enfermagem, as instituições elas constroem protocolos, manuais que acabam então garantindo que a prática de enfermagem seja padronizada. Veja que eu sempre utilizo o termo padrão, tá? Essa questão de padronizado. Por quê? Porque o cuidado ele precisa ser padronizado e pautado em qualidade. Pois bem, então vamos agora falar mais de perto a respeito sobre o processo de enfermagem, considerando que você já entendeu que é a junção de todos aqueles elementos. Pois bem, então o que é processo de enfermagem? O processo de enfermagem nada mais é do que a atividade intelectual que norteia o raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica de resultados de intervenção. E, de acordo com a Resolução 358, que eu mencionei anteriormente, essa atividade intelectual, que nós chamamos de processo de enfermagem, se organiza em 5 etapas, que são elas, né? A primeira, que é a investigação, a gente também encontra na literatura como histórico de enfermagem ou coleta de dados, tá? E essa investigação, esse histórico ou essa coleta de dados se dá por meio da anamnese e também do exame físico, porque são momentos em que eu utilizo para coletar a informação do paciente. A anamnese, que é por meio da entrevista, né? E o exame físico, que são os achados diante da ausculta, percussão, palpação, que vai conferir, né? A gente vai confrontar com as informações que o paciente nos deu durante a entrevista. Então, a gente vai confrontar essas informações para que, então, a gente tenha informações suficientes para partir para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Eu utilizo todas as informações desse primeiro momento para, então, chegar ao diagnóstico de enfermagem. Assim como o médico tem o diagnóstico médico, nós temos o de enfermagem. Feito isso, consegui elencar o diagnóstico de enfermagem, então eu tenho condições de prescrever esses cuidados, que é a terceira etapa que se faz por meio do planejamento. Feito isso, eu vou elencar quais são os cuidados. Eu vou colocar, na prescrição vai ter se o paciente vai precisar de curativo, se ele então, né, se ele tem que realizar um banho, por exemplo, quais são então os cuidados que eu tenho que ter com esse paciente para que ele não venha apresentar lesão por pressão. Então, todos os cuidados vão estar elencados na prescrição. O médico não tem a prescrição médica com os medicamentos, os horários, a dosagem? A enfermagem tem a prescrição dos cuidados, que se dá por meio de vários elementos que acabam compondo o cuidado. Cuidado esse que precisa ser individualizado e com base na história clínica do paciente. Para que então toda a equipe de enfermagem consiga fazer a intervenção, que é a penúltima etapa do processo de enfermagem. Vamos de volta ao quadro. Nesse momento de implementação, nada mais é do que a efetivação do cuidado. É a realização do banho, é a realização do curativo, tá? É a realização do medicamento, para que então eu tenha que, no último momento, ter condições de fazer a avaliação desse profissional, né? Na verdade, do paciente, que é a evolução de enfermagem. Eu vou avaliar se esse paciente, então, teve melhora, piora ou está mantendo o estado, tá? Então, esse momento de implementação é feito por toda a equipe, tá? Que é o banho, curativo, desculpa a letra. Então, a implementação é colocar em prática todos os cuidados da prescrição, tá bom? Para, então, eu conseguir, posteriormente, o enfermeiro fazer a avaliação. E aqui é privativo do enfermeiro, né, essa prescrição. É só o enfermeiro que consegue, de fato, realizar a prescrição de enfermagem, tá bom? Com base aqui nos diagnósticos, que também é uma atividade privativa do enfermeiro. No processo de avaliação, eu vou avaliar, então, se o paciente teve uma melhora, piora, ou se está mantendo o estado, tá bom? Bom, então, com isso, a gente chega à conclusão de que o processo de enfermagem, ele está dentro da sistematização da assistência de enfermagem,
tá? Então, o processo ele é um dos elementos que compõem toda a amplitude da sistematização da assistência, mesmo porque a SAI, além do processo, ela é composta pela utilização de teorias, pelo código de ética, e também por protocolos, por manuais e pelo dimensionamento, né? Então, a gente consegue perceber que a sistematização é muito mais ampla do que o processo de enfermagem. Entretanto, aluno, existe ainda várias definições ou entendimentos do que seja SAI e processo de enfermagem. Depende muito do referencial utilizado pelos diferentes autores. Algumas vezes esses termos eles são tratados como sinônimos, outras vezes não. De fato, isso pode contribuir com certa inconsistência na compreensão de tais ferramentas de trabalho do enfermeiro, bem como para a falta de clareza acerca das suas contribuições e limitações. Isso quer dizer que varia muito a definição em relação ao referencial teórico e que em algumas literaturas a gente pode encontrar esses termos como sendo sinônimos, ou seja, como termos iguais. E nesse contexto apresentado anteriormente, eu estou me embasando, né, e é o que é utilizado na grande maioria aí das literaturas, a consideração do Conselho Federal de Enfermagem, que é a nossa maior autarquia. Nesse contexto, então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele considera a SAI como mais ampla, envolvendo, então, método, instrumento e pessoal, e o processo fazendo parte da sistematização da assistência de enfermagem. A SAI, então, com toda essa amplitude, com a organização de todo o contexto para que o cuidado possa acontecer, garante, então, a operacionalização, ou seja, o desenvolvimento do processo de enfermagem. Com isso, então, você consegue enxergar que a SAI engloba o processo de enfermagem e o processo passa a ser, então, um dos elementos que compõem a SAI. Por fim, então, finalizamos esse conceito. Vamos resolver uma problema envolvendo, então, o processo de enfermagem. Então, quero que você me acompanhe aqui no slide. Aqui nós temos, então, a situação do livro didático que fala da Karina, que ela é enfermeira da clínica médica e recebeu o plantão. Logo que ela recebeu o plantão, ela foi olhar as fichas dos pacientes para conhecê-los melhor. Só que ela observou que 3 pacientes receberam o mesmo diagnóstico: dor aguda, dor aguda, dor aguda. Aí ela parou para pensar, será que todos possuem mesmo esse diagnóstico? O diagnóstico de dor aguda é suficiente para todos esses pacientes? E aí ela conseguiu, então, avaliar melhor todos os prontuários e identificou que o Jorge, né, possuía dor aguda, mas essa dor era de origem, então, na região das costas por conta de uma pneumonia. Enquanto que a Rosana, a dor estava relacionada a cálculo renal. E que o João Alfredo tinha dor nas articulações por conta de uma artrite. Veja que dor aguda ela não é suficiente para explicar a situação de saúde dos 3 pacientes e que, portanto, esse diagnóstico ele fica um tanto quanto superficial e acaba, então, limitando os possíveis cuidados relacionados a esses pacientes. Porque dor aguda, né, a gente consegue avaliar mais, né, prestar cuidados, se a gente for pensar, mais relacionado às questões álgicas, ou seja, de dor do paciente. Em contrapartida, se nesse prontuário e nessas fichas tivessem outros diagnósticos, como, por exemplo, relacionado à pneumonia, a da artrite, do cálculo renal, os outros cuidados poderiam complementar esses diagnósticos mesmo, porque é essa a origem da dor. A dor é só uma consequência da causa principal, que é ou a pneumonia, ou a artrite, ou o cálculo renal. Portanto, é imprescindível que no momento do diagnóstico nós possamos construir diagnóstico, elencar diagnósticos fidedignos com a situação real do paciente e que esses diagnósticos não sejam, então, superficiais. E assim, com essa situação problema, foi possível observar a importância da construção da segunda etapa do processo de enfermagem, que é a construção dos diagnósticos.
Dimensões do cuidado de enfermagem. Esse é um assunto que a gente precisa abordar levando em consideração o processo de enfermagem, mesmo porque as dimensões são várias, né, cujo o profissional precisa desenvolver, mas o cuidado ele é organizado por meio de etapas e é sobre essas etapas que nós vamos falar nesse momento. Então, eu só vou resgatar aqui quais são essas etapas para no segundo momento eu descrever cada uma delas. Então, vamos lá. Aqui nós temos todas as etapas do processo de enfermagem. A primeira delas, a investigação, a segunda, o diagnóstico, terceira, planejamento, quarta, implementação e quinta, avaliação. Eu vou tratar de cada uma delas separadamente e vou começar pela investigação. A investigação, ela é a fase em que nós vamos coletar as informações acerca do cliente de enfermagem. Com isso, eu posso fazer por meio do exame clínico e também da anamnese. A anamnese nada mais é do que a coleta de informação por meio, então, de entrevista, enquanto que o exame clínico é quando eu vou utilizar aí várias estratégias para conseguir informações do paciente referente, então, à ausculta, percussão, palpação, tá? Eu vou identificar e confrontar as informações tidas lá na entrevista. No segundo momento, né, nós temos o desenvolvimento do diagnóstico. Fazem que os dados colhidos anteriormente vão ser analisados e interpretados. E é importante saber que nesse diagnóstico eu preciso levar em consideração que existem problemas reais e problemas, então, potenciais. Mas, professor, o que significa cada um desses problemas? O problema real é aquilo que o paciente está apresentando no momento. Por exemplo, uma dor aguda. O paciente tem a dor aguda, tá? Ele está sentindo essa dor. Ou então, integridade da pele prejudicada, ele tem uma lesão na pele. Então, é algo que ele já enfrenta no momento. Diferente dos problemas potenciais, que é quando, então, eu tenho risco do desenvolvimento de um problema. Nesse caso aqui, nessa imagem, eu tenho uma ferida operatória. Nessa ferida, então, eu tenho já uma ruptura, um rompimento da barreira que é a pele. Então, meu problema potencial é perda da integridade da pele. Esse aqui já é um problema real. Mas qual que é o problema potencial relacionado, por exemplo, a essa ferida cirúrgica? Risco de infecção. Então, veja que existe risco, tá? Não é um problema real, é risco de infecção. Risco. Não tem infecção no momento, mas pode vir a surgir caso, então, o cuidado com essa ferida não seja feita de maneira adequada. Por exemplo, manter essa lesão suja, não fazer, então, o curativo, não prestar atenção nos sinais flogísticos. Nesse sentido, pode haver, então, risco de infecção. O risco de infecção é que bactérias colonizem essa região e desenvolvam um processo infeccioso. Aí vai ter exudato purulento, vai ter todo um processo, então, inflamatório intensificado, tá? Então, potencial é aquilo que pode vir a surgir, que não existe ali no momento. Mas caso o cuidado não seja feito de maneira adequada, pode vir a se tornar um problema. Nesse momento ainda do diagnóstico, a gente precisa entender que existe toda uma padronização para esse diagnóstico. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito o diagnóstico de enfermagem proposto por NANDA. É uma sigla, então, de origem americana, que vem da American Nurse Association, que foi, então, a primeira a discutir em relação à importância de se padronizar o diagnóstico de enfermagem. Assim como tem a padronização do diagnóstico médico, nós temos a padronização do diagnóstico de enfermagem. Na década de 70, um grupo de enfermeiras americanas começaram a refletir sobre a importância de se ter diagnóstico de enfermagem. Mesmo porque, para o cuidado acontecer, eu preciso identificar possíveis problemas e, então, desenvolver cuidados para sanar esses problemas ou tentar minimizar. Com isso, elas fizeram várias conferências para discutir a respeito desse tema
E por volta lá da 5ª conferência, elas construíram a American Nurse Association, que é um grupo que discute especificamente, essa questão, então, dos diagnósticos. Nesse sentido, então, com o passar do tempo, elas foram construindo os diagnósticos de enfermagem justamente para padronizar, para ter uma linguagem, então, de certa forma padronizada, tanto que é utilizada nos Estados Unidos, né, e também em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós utilizamos esses diagnósticos como, então, referência para o desenvolvimento aqui deles e, é claro, para o desenvolvimento da prescrição e de todo o cuidado. Tá? Então, nada mais é do que um livro, tá? Que traz aí os diagnósticos já construídos, que vão embasar toda a prescrição de enfermagem e todo o cuidado. Então, nada mais é do que padronizar, deixar padronizado como construir esses diagnósticos. Os diagnósticos já estão prontos, basta a gente identificar qual é o melhor diagnóstico para cada situação, tá bom? Vamos adiante. Ainda em relação a a sequência do processo de enfermagem, nós temos que a próxima etapa é a etapa do planejamento, tá? Que é dividida em 2 etapas importantes. A primeira delas, a definição do resultado esperado com essa ação e os cuidados que devem ser realizados para que o resultado esperado seja obtido, tá? Então, o planejamento, que é a prescrição de enfermagem, a gente tem que pensar aonde eu quero chegar com esse cuidado, tá? Quais cuidados devem ser realizados para que esse resultado seja, então, atingido? Como, por exemplo, né, um paciente vai ficar muito tempo acamado. Existe risco de lesão de pele. Então, o meu objetivo, o resultado que eu quero, é que ao final da internação, esse paciente não venha apresentar lesão de pele. Tá? Então, para isso, quais cuidados eu preciso prescrever para que essa lesão de pele não apareça? Decúbito, mudança de decúbito do paciente, para ele não ficar sempre na mesma posição, alívio das proeminências ósseas, massagem no local durante o banho, aplicação de algumas estruturas como placa de hidrocoloide para minimizar o contato, né, e o peso da proeminência óssea em relação à cama, para que não venha a surgir lesão. Então, eu preciso pensar em todos esses elementos quando for prescrever os cuidados, tá? A implementação é a fase da execução dos cuidados, tá? Cuidados esses que vão ser prescritos pelo enfermeiro e vão ser desenvolvidos por toda a equipe. Enquanto que a avaliação é a constatação da efetividade ou não do plano de cuidados. Então, eu tenho aqui, né, que após a avaliação, eu vou identificar se o paciente manteve seu estado, ou, na verdade, se ele melhorou, então eu vou manter as ações. Se eu percebi, então, que não houve uma melhora, então eu vou ter que modificar os cuidados prescritos ou então suspender as ações, caso eu perceba, então, que o paciente apresentou piora. Então, perceba que todo esse processo ele acaba sendo cíclico. Não é porque eu cheguei no processo de avaliação que eu não posso retornar nas etapas anteriores, como, por exemplo, né, repensar na prescrição de enfermagem, repensar num diagnóstico de enfermagem, porque esse paciente ele pode evoluir, ele pode apresentar pioras. E com isso eu tenho a chance aí de construir novos diagnósticos, né? E por meio dessa construção de novos diagnósticos, eu vou ter que alterar a minha prescrição. Então, é cíclico. Eu vou sempre fazer resgate em relação a diagnóstico, a voltar ali na prescrição de enfermagem. Se possível, volto a coletar informações, eu volto ali para a questão, então, da coleta de dados, porque às vezes eu deixei passar alguma informação, ou então eu esqueci de perguntar, ou então naquele momento não se fazia importante aquele dado, mas agora se faz. Então, eu posso retornar nas etapas anteriores. Isso não quer dizer, né, que eu cheguei na avaliação e eu não vou fazer isso constantemente. Não, a avaliação, na verdade, ela é constante até o final do tratamento, até o final, então, do cuidado para com esse paciente. Tá? Lembrando que o contexto muda muito. Na atenção básica, a gente quase não tem essa alta do paciente. A gente vai estar sempre acompanhando ele, tá? No desenvolvimento desse contato com a atenção básica. Já
quando o assunto é hospital, aí a gente tem esse processo mais bem definido, todas as etapas mais definidas, até chegar à alta, que é quando ele vai ser liberado para casa, tá? Mas o processo de avaliação vai ser durante todo o momento do cuidado, dependendo aí do cenário de prática. Com isso, você entendeu as dimensões, então, do processo de cuidado de enfermagem, com base, então, na descrição e na abordagem de cada uma das etapas do processo, de maneira, então, mais enfática. Vamos resolver a situação problema envolvendo dimensões do cuidado de enfermagem. Vem comigo. Nós temos então aqui na situação problema que a enfermeira Mariana, ela foi convidada para escrever uma matéria falando sobre o cuidado do paciente internado e o papel do enfermeiro, tá? Então, nesse caso, ela acabou então informando nessa matéria que o enfermeiro ele precisa então assistir o paciente, que é uma das dimensões, que é realizar os cuidados diretos previstos aqui no processo de enfermagem, como por exemplo medicar e verificar os sinais vitais. O papel de educar, né, que é o papel educativo, como, por exemplo, ensinar a aplicação da insulina, além de fazer também capacitação para os profissionais, a gente tem um papel fundamental de favorecer o autocuidado do paciente. A dimensão de investigar, que é de pesquisar, então, o enfermeiro, ele é pesquisador. Existem diversas pesquisas na área da enfermagem, como, por exemplo, pesquisar qual é o melhor esquema para realizar rodízio na aplicação de medicações injetáveis, tá? Então, a gente vai estar sempre pesquisando para encontrar a melhor forma de cuidado, a melhor maneira, então, de encontrar uma melhor estratégia para o cuidado de enfermagem. Então, existem várias pesquisas envolvendo aí o cuidado e a prática de enfermagem. E temos também a dimensão de administrar, que é o cuidado indireto proposto aí no envolvimento da sistematização da assistência de enfermagem, que é então garantir condições estruturais, de recursos humanos, aplicação aí de métodos para que o cuidado então seja ofertado da melhor maneira possível. Um exemplo então de administrar é fazer provimento dos materiais de maneira adequada. É fazer, então, a gestão dos materiais, fazer a gestão dos recursos humanos. Então, perceba que o enfermeiro ele tem um leque, né, várias dimensões em que nós precisamos contemplar. Então, o enfermeiro ele é realmente um profissional bastante complexo, tá, na sua essência, justamente porque a nossa profissão exige muito de nós. E exige que a gente consiga fazer, praticar essas diversas dimensões, desde pesquisar até educar, como administrar, tá? E é claro, o ato de assistir, que é o cuidado em si. Com isso, então, com essa situação problema, foi possível perceber essas dimensões e entender a maneira como elas se colocam na nossa prática profissional. Agora nós temos o nosso momento de interação, momento do desenvolvimento do Kahoot. Vamos então? Eu vou deixar um tempo aqui para você conseguir entrar e garantir o seu lugar. Eu vou deixar aproximadamente uns 2 minutos. Então, vamos participar, vamos animar aqui e interagir na nossa aula.
Vamos lá? Vamos dar início então? Então preparem o instrumento. Verdadeiro ou falso? A SAI organiza o trabalho profissional quanto a método, pessoal e instrumentos. Vinte pessoas acertaram, então é verdadeiro. A SAI, ela organiza o trabalho profissional quanto a método, pessoal e instrumentos. Então a Jaque está em primeiro lugar, Selma em segundo, Diana em terceiro, Lê em quarto, Serginho em quinto. Segunda pergunta, o diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem. Verdadeiro ou falso? – 25 pessoas acertaram, então é verdadeiro. O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem. Selma já garantiu a sua primeira colocação, a Diana é a segunda, a Jaque em terceiro, Lê em quarto e Jéssica em quinto. Vamos para a terceira pergunta. O processo de enfermagem e a SAI não se relacionam. Verdadeiro ou falso? O processo de enfermagem e a SAI não se relacionam. Verdadeiro ou falso? Então é falso, o processo de enfermagem e a SAI se relacionam sim. Embora tenham definições diferentes, o processo de enfermagem é um dos elementos que compõem a SAI. Jaque assumiu a primeira colocação, Diana em segundo, a Lê em terceiro, Lê em quarto e Jéssica em quinto. Vamos para a quarta e última pergunta. O dimensionamento da equipe de enfermagem não faz parte da SAI. Falso ou verdadeiro? O dimensionamento da equipe de enfermagem não faz parte da SAI.
18 pessoas acertaram, é falso. O dimensionamento da equipe de Ale e Jaque. O Serginho ficou em quinto e a Diana ficou em quarto lugar. Parabéns a todo mundo que participou, tá? Todo mundo que quis participar aí da nossa interação e colocar em prática os conteúdos vistos até o momento. Mas vamos dar sequência, vamos para o próximo conteúdo. Assistência de enfermagem. E não há possibilidade alguma de falar de assistência de enfermagem sem colocar em prática o processo de enfermagem. Por isso, nesse momento, nós vamos falar do processo de uma maneira, então, mais prática, por meio de situação-problema. Vem comigo. Nesse momento, então, a gente precisa enfatizar as etapas do processo de enfermagem, lembrando que a investigação é a primeira etapa, seguida do diagnóstico, para que, então, o planejamento possa ser feito pela prescrição. O enfermeiro vai prescrever os cuidados. Cuidados esses que precisam estar relacionados e registrados em prontuário. Para que, então, a intervenção seja feita, por meio da implementação, que é o desenvolvimento do curativo, do banho, tá? Que são os cuidados que foram prescritos lá na prescrição de enfermagem. Para você entender de que maneira isso acontece, eu trouxe aqui um exemplo. Então, nós temos a Fátima, ela tem 70 anos, ela deu entrada na UTI e está em pós-operatório imediato de troca de válvula aórtica. Ela é aposentada, sedentária, obesa, tá? Hipertensa, tabagista há 47 anos, é portadora de doença obstrutiva, doença crônica obstrutiva, que é o DPLC, e há 20 anos foi submetida a uma troca de válvula aórtica com implante de prótese mecânica. No momento, ela tem presença de tubo orotraqueal, então ela tem acesso venoso central e jugular direita também, sem sinais flogísticos ou disfunção orgânica, tórax simétrico, presença de dreno de tórax, também tem dreno em região mediastinal, drenagem intrasanguinolenta na primeira hora. Ela tem uma ferida operatória em região external sem sinais, então, apicais, tá? Que sem sinais flogísticos, desculpa, que é de sinal de inflamação. Murmúrios vesiculares, que são a ausculta, então, pulmonar, está diminuído, está em base, ou seja, embaixo dos pulmões, e presença de roncos apicais na região de cima. Ela está em ventilação mecânica controlada e apresenta hiperemia em região sacral. Eu enfatizei aqui, deixei em negrito, a presença do tubo orotraqueal, está em ventilação mecânica controlada, e presença da hiperemia em região sacral, que são as informações que nós vamos utilizar para a construção do diagnóstico de enfermagem. Então, aqui é um fragmento, é uma parte, por exemplo, da nossa evolução de enfermagem, ou da coleta de dados, né, a admissão do paciente. Então, é parecido, tá? É que aqui está faltando informação, mas nós vamos descrever absolutamente tudo que observamos no paciente, desde a sua história. Então, se ela foi admitida, né? Ela está em POI, então ela foi admitida nessa UTI, então eu tenho que colocar a idade, eu tenho que colocar alguns aspectos sociais da paciente, tá? A doença, as doenças pregressas, então, ela foi submetida aqui, né, há 20 anos para uma troca de válvula aórtica, então é uma nova cirurgia com implante de prótese mecânica, dentre outros, tá? Mas aqui eu acabei dando uma enxugada. E descrever como que ela se apresenta. Então, aqui a gente já consegue ter uma noção de que ela está em ventilação mecânica controlada, por isso ela está sedada, tá? Ela está com tubo orotraqueal, tem hiperemia em região sacral, então na região ali interglútea ela tem uma hiperemia que pode vir a se tornar uma lesão. Com isso, a gente precisa levantar o diagnóstico de enfermagem. E o diagnóstico aqui que eu vou levantar é com base no NANDA, tá? E o NANDA, ele classifica, então, por meio de 3 níveis o diagnóstico de enfermagem. Então, o primeiro é o domínio, e lá no livro, esse diagnóstico que eu vou levantar está no domínio 11, que é segurança e proteção, na classe 2, que é lesão física. Então, dano ou ferimento no corpo. O diagnóstico é risco de aspiração. Por que risco de aspiração? Aspiração significa que pode haver aspiração, o líquido, né, saliva ou conteúdo gástrico pode chegar até os pulmões, tá? E isso pode causar uma pneumonia.
Então, está no domínio que é segurança e proteção e na classe 2 que é lesão física, mas o diagnóstico é risco de aspiração. Ah, professor, e se eu não souber a definição do significado? A definição, na verdade, do diagnóstico. Não tem problema, no livro vai ter descrito do que se trata esse diagnóstico. Então, eu tenho aqui que esse diagnóstico de risco de aspiração nada mais é do que a suscetibilidade à entrada das secreções gastrointestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou líquidos nas vias traqueobrônquicas que pode comprometer a saúde. Tá? Então, ele traz as definições além das condições associadas. Então, nesse diagnóstico, é risco de aspiração, eu tenho que a capacidade está prejudicada de deglutição, porque a paciente está sedada, ela não vai deglutir, tá? Essa paciente tem um tubo orotraqueal, então eu tenho ali um instrumento inserido na traqueia do paciente que vai colonizar a bactéria, né? Vai impossibilitar a deglutição do paciente, o nível de consciência dela também está diminuído e é outra condição associada, porque ela está sedada. Então, ela não vai fazer deglutição como nós estamos fazendo agora, né? Ela não tem essa capacidade de deglutir. Então, vai acumular saliva e essa saliva pode ir até os pulmões. Por isso que a equipe de enfermagem vai ter que aspirar muito esse paciente para retirar esse líquido que está na região, né, de boca, além de conteúdo gástrico que pode migrar para os pulmões. Outro diagnóstico que nós podemos levantar, ainda em relação ao domínio 11, né, na classe 2, é o diagnóstico de integridade da pele prejudicada. Por quê? Nesse caso, a integridade da pele já está prejudicada. Esse outro, ó, é risco, então é um problema potencial. Nesse momento, né, não houve aspiração, mas existe risco. Agora, nesse outro aqui, eu tenho que a integridade ela está prejudicada. Então, é um problema real, já vivenciado pela paciente, tá? Qual que é a definição? Epiderme e ou derme alterada. E no caso da paciente, está com hiperemia, ou seja, a região está com uma vermelhidão, com um vermelho aparente, que é um indício de que pode haver uma lesão ali. Tem uma pressão naquele local, a circulação está comprometida e pode haver dano tecidual. Quais são as condições associadas? Trauma vascular, né? Alteração de integridade da pele, que é no caso da paciente que está alterada, está com hiperemia, ou então matéria estranha perfurando a pele. No caso, a paciente vai ficar muito tempo deitada. Com isso, a gente tem então que vai haver muita pressão na região, principalmente sacral, mas também em outras regiões, como por exemplo, região de calcâneo, região occipital, região de escápula, que são proeminências ósseas. Então, vamos falar agora do planejamento. Já visto que já construímos alguns diagnósticos. Então, nós precisamos estabelecer prioridade diante da situação do cliente. O que é prioridade para ele, tá? Além de fixar alguns resultados esperados. No caso da aspiração, que existe um risco, então, qual que é o objetivo, qual que é o resultado? O resultado é que esse paciente não venha a apresentar aspiração, tá? E registrar adequadamente todas as ações realizadas com o paciente. Promover comunicação entre os cuidadores por meio da prescrição e direcionar o cuidado e a documentação no prontuário, tá? Gerar registros que poderão ser utilizados para avaliação, pesquisa e questões legais, porque tudo que a gente escreve no prontuário serve como documento legal de que a gente realmente fez aquele cuidado. Então, anotem tudo, registrem tudo o que foi feito com o paciente, tá? Isso serve para pesquisa, isso serve para que a gente possa avaliar o paciente nos próximos dias e também como documento legal, caso venha, né, a precisar. Então, a gente tem que proporcionar a documentação das necessidades de cuidado de saúde para o reembolso também das seguradoras. Tem que haver repasse financeiro, né? Então, tudo que se gastou com aquele paciente vai ter que ser reembolsado. O hospital precisa ser reembolsado. E esse reembolso pode vir da operadora do plano de saúde, pode vir, né, por uma conta privada, então o paciente vai ter que pagar diretamente, e até mesmo o Sistema Único de Saúde. Então, tudo precisa ser relatado para garantir que realmente aquele cuidado foi feito, que foi gasto aqueles materiais para tal.
Em relação à priorização dos problemas, a gente precisa entender que os problemas, eles podem variar e muito. Então, nós temos problemas de urgência e emergência, que é aqueles que necessitam, então, de intervenção imediata, porque o paciente tem risco de ir a óbito. Caso contrário, então, pode ter um agravamento das condições do paciente ou pode o paciente ir a óbito. Como, por exemplo, o paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, um IAM, né? Infartar, um AVC, ele pode ter uma convulsão, pode, por exemplo, ter uma hemorragia intensa e se não realizar intervenções imediatamente, esse paciente pode vir, então, a ter um agravamento bem intenso. Os problemas que demandam intervenção é aqueles que precisam ser controlados no decorrer do tempo para que o indivíduo obtenha melhora. Como, por exemplo, o paciente apresenta aí uma hipertermia, tá? Uma febre. Então, naquele momento, eu preciso provocar intervenção, mas não precisa ser imediatamente. O paciente, né, não vai ter um agravamento imediato, mas que a gente precisa controlar ao longo do tempo, ficar de olho nessa febre e promover intervenções. Agora, os problemas de importância secundária são aqueles que são importantes para o tratamento, mas que podem ser planejados sem urgência, como, por exemplo, um paciente obeso, tá? Que precisa de uma reeducação alimentar. Isso é com o tempo, é gradativo. Eu não vou conseguir fazer nenhuma intervenção imediatamente. Então, aqui eu coloquei uma organização, tá, de alguns elementos aqui do processo de enfermagem, justamente para você conseguir entender. Então, a gente levantou um dos problemas que foi por meio da ventilação mecânica, tá? Cujo diagnóstico que nós levantamos é o risco de aspiração, tá? Então, o que a gente tem que colocar na prescrição de enfermagem? Cabeceira elevada a 45 graus, manhã, tarde e noite. A avaliação da pressão do cuff, que é um balão, né, do tubo orotraqueal, justamente para auxiliar na fixação do tubo, para o tubo não ficar, né, se mexendo na traqueia, lesionando a traqueia. Esse balão também, ele é utilizado para diminuir o escape de ar ali na traqueia, bem como impedir também que secreção chegue até os pulmões. Avaliar a presença de secreção no trajeto do tubo, manhã, tarde e noite. Então, qual que é o resultado com base nesses cuidados? Para não haver broncoaspiração, tá? Bem como pneumonia aspirativa, que é decorrente dessa broncoaspiração. O outro diagnóstico que nós levantamos foi com base na hiperemia sacral. E o diagnóstico foi a integridade da pele prejudicada. O que tem que conter na prescrição de enfermagem? Mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Então, aí eu coloco os horários, às 6, às 8, às 10, tá? Assim por diante. Instalar placa de hidrocolóide, que são adesivos que a gente coloca para que não venha a apresentar lesão futuramente. Manter proeminências ósseas livres de pressão, e aí a gente tem várias estruturas, né, de espuma, justamente para minimizar essa pressão nas regiões de extremidade óssea. E cessar o aparecimento, então, de lesão de pele é o resultado esperado com essas intervenções, com base, então, nesse diagnóstico. Então, veja que, nesse caso, a integridade da pele prejudicada é um problema real e não potencial, tá bom? Eu coloquei aqui dessa maneira justamente para você entender como essas etapas elas estão interligadas, como o diagnóstico ele faz diferença na hora da prescrição e também da intervenção, e, é claro, nos resultados obtidos aí por meio dessas ações. Espero que essa situação problema tenha, né, evidenciado esse assunto e feito com que você conseguisse visualizar melhor as etapas integradas. Vamos para a resolução da situação problema, levando em consideração, então, esse aspecto vinculado ao processo de enfermagem. Então, quero que você me acompanhe aqui no quadro. Nós temos aqui, nessa situação, a enfermeira da pediatria, tá? Que está atendendo o Caio, que tem o diagnóstico de pneumonia, bronquite, tá? Com presença de falta de ar, e os pais são pouco participativos. Nesse sentido, nós temos aqui que a enfermeira ela identificou, então, esse diagnóstico de troca de gases, então, prejudicada.
O domínio é eliminação e troca, e a classe é 4, função respiratória. Aqui, ó, descarta porque é do outro diagnóstico. Então, veja que o domínio é o 3, a classe é 4. Função respiratória, eliminação e troca. E o diagnóstico é troca de gás prejudicada. O que significa esse diagnóstico? Significa excesso ou déficit de oxigenação e ou eliminação de dióxido de carbono na membrana alvéolo-capilar. Quais são as características definidoras? O paciente pode apresentar cianose ou padrão respiratório anormal, que é o caso do Caio, ele está com falta de ar, tá? Condições associadas à alteração da membrana alvéolo-capilar, promovida, então, no caso do Caio, por meio da pneumonia. Na prescrição de enfermagem, eu tenho que, essa enfermeira, ela vai ter que colocar, né, enquanto cuidado, observação do padrão respiratório e verificação do oxigênio, da oxigenação do sangue. Enquanto intervenção, realizar ausculta pulmonar, avaliar padrão respiratório e também verificar a saturação de oxigênio. De que maneira esses cuidados podem ser apresentados, então, na prescrição de enfermagem? Então, a prescrição, ela vai colocar todos os cuidados aqui, tá? É importante que a gente sempre, nessa parte aqui, a gente coloque o momento em que deve ser feito esse cuidado. Então, aqui nós utilizamos muito as siglas TNM, T significa tarde, N noite e M manhã. Aqui a gente consegue perceber que à tarde quem realizou esse cuidado foi a Luzia. Então, o profissional que realizou o cuidado vai fazer uma rubrica, tá? Para identificar, então, que foi essa pessoa responsável por esse cuidado, tá bom? Com isso, então, a gente tem aqui toda a prescrição de todos os elementos do cuidado e, então, o momento em que isso deve ser feito. A checagem é importante, né? A gente utiliza essa sigla manhã, tarde e noite para diferenciar os turnos, mas quando necessário, como por exemplo a mudança de decúbito, a gente precisa então colocar os horários, tá? Para ser mais específico, ok? E assim se dá aqui a prescrição de enfermagem em relação aos cuidados, tá? Só para você ter uma compreensão. A prescrição de enfermagem se assemelha muito à prescrição médica, mas a diferença é que nós prescrevemos cuidados. E esses cuidados precisam estar diretamente relacionados aos diagnósticos de enfermagem. E essa situação problema promoveu essa discussão. Aplicabilidade da assistência de enfermagem. Como discutir a respeito disso? Sempre fazendo menção ao processo de enfermagem. Então, vem comigo. Para falar sobre assistência, a gente precisa entender que o processo de enfermagem se dá por meio do diagnóstico, dos resultados e também das intervenções. E por isso que eu trouxe aqui quais os referenciais teóricos que nós utilizamos na nossa prática profissional. O diagnóstico de enfermagem por meio da NANDA, né, da American Nurse Association, que classifica os diagnósticos de enfermagem. Em relação às intervenções, nós temos também uma padronização por meio do NIC, também americano, e o NOC, que são os resultados de enfermagem para cada diagnóstico NANDA, tá? Então, eu tenho aqui os diagnósticos, as intervenções, que são os cuidados que devem ser feitos, e os resultados que eu quero obter por meio dessas intervenções. Todos esses documentos, né, todos esses livros, eles acabam, então, fazendo com que a gente consiga padronizar todo o processo na verdade, parte do processo de enfermagem com base na prescrição aqui no que se refere às intervenções e no diagnóstico, no momento do diagnóstico, pensando sempre nos resultados. Então, esse referencial teórico acaba dando subsídio para a nossa prática. Foi pensada, tá, justamente para facilitar o nosso processo, mas cabe a mim te alertar que nem todas as instituições utilizam todos esses referenciais. O que a gente mais utiliza é o NANDA em relação aos diagnósticos, mas mesmo assim, algumas instituições ainda não colocaram enquanto uma prática consolidada. Nós temos um avanço muito grande em relação a essas discussões. Existe um movimento muito grande das instituições em fazer a implementação, principalmente do NANDA, tá? Mas tem sido gradativo, nem todas as instituições elas utilizam, mas é extremamente importante fazer essa junção, né, de diagnóstico, intervenção e resultado. E a tendência é cada vez mais a incorporação dessas teorias
dentro da prática da enfermagem. Vamos adiante. Então, em relação a esse assunto, né? A implementação é feita por meio dos técnicos, dos auxiliares e dos enfermeiros, sempre com base em estabelecimento de prioridades, monitorando as respostas obtidas com as intervenções executadas, realizando as intervenções, registrando e comunicando todas as respostas obtidas, tá? A gente precisa pensar também nos diversos cenários de prática profissional, dentre eles a atenção primária, cujo foco é na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no planejamento de longo prazo, haja visto que o contato com o paciente é mais longo, tá? Já a atenção secundária, o objetivo é restaurar a saúde, né? E o prazo para isso é de imediato a curto prazo, então ambulatório, instituições de média complexidade, enquanto que a atenção terciária são, então, instituições mais complexas, tem a manutenção, então, da condição de saúde do paciente, medidas de conforto e até níveis de maior complexidade. Tá? Então, são hospitais mais com complexidade tecnológica maior, tá? Ou seja, tem recursos materiais mais desenvolvidos se comparado com com os outros cenários de prática. Mas, independentemente desse cenário, seja atenção primária, secundária ou terciária, o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem são prioritárias, precisam ser seguidas de acordo com a resolução do COEM. Então, é instituído, independente do cenário de prática, independentemente, né, se é público, privado, se é atenção básica, a SAI e o processo precisam ser colocados em práticas no desenvolvimento, então, do cuidado de enfermagem. E assim nós finalizamos esse conceito envolvendo, então, a aplicabilidade das intervenções e da assistência de enfermagem com base nesses dois elementos primordiais, SAI e processo de enfermagem. Vamos resolver a situação problema. Nesse momento, eu não coloquei aqui uma situação problema, e sim uma questão de concurso público, já para você ir se aproximando desse tipo de questão e fazendo, então, esse contraponto entre conteúdo que foi visto em aula, em disciplina, com conteúdos que são cobrados em processos seletivos, extremamente importante para você quando você passar por esse momento. Então, vamos para a leitura dessa questão. Eu trouxe aqui uma questão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de 2015, e no texto base ele fala da resolução número 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, que dispõe sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem. No enunciado ele traz aqui que, de acordo com os termos dessa resolução, é correto afirmar, e aqui nós temos as opções A, B, C e D. Quero que você faça a leitura de todas essas alternativas, coloque no chat qual a opção que você acredita estar correta. Na sequência, eu trago o gabarito comentado e trago, então, a resposta e faço a recapitulação dos nossos conteúdos.
Vamos ver então se você acertou? Essa é uma questão bastante complexa e exige bastante atenção. Então, vamos lá para a resposta comentada. Vamos avaliar a primeira alternativa. Alternativa A, fala da avaliação de enfermagem, enquanto processo deliberativo, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informação sobre pessoa, família ou coletividade humana, sobre as suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. B. O planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações de intervenção de enfermagem que serão realizadas face à resposta da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. C. O histórico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos que apresentam com mais exatidão a resposta da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e constituem a base para a seleção das ações e intervenções com os quais se objetiva alcançar os resultados esperados. D. Diagnóstico de enfermagem é o processo de investigação e verificação de mudança nas respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações no processo de enfermagem. Então, aqui, diante de todas essas afirmativas, a B é a correta, tá? Então, realmente, o planejamento de enfermagem, deixa eu só colocar aqui, ele determina, então, quais são os resultados que se espera alcançar. Então, é nesse planejamento que eu vou avaliar aonde eu quero chegar, quais cuidados eu posso prescrever para fazer com que esse paciente melhore. Então, eu vou determinar os resultados, vou também determinar as ações ou as intervenções de enfermagem que vão ser realizadas face à resposta da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença que foram identificadas lá na etapa do diagnóstico de enfermagem. Por que a E está errada? Porque a avaliação, que é a última etapa, né, ela pode ser feita, né, com auxílio de métodos e técnicas variadas, mas a finalidade não é obter informações, tá? Mas nós vamos avaliar a condição desse paciente, a condição clínica desse paciente. Eu vou examiná-lo, tá? Eu obtenho informação, tá? Mas é por meio de análise. Eu vou analisar a situação clínica desse paciente para ver se ele teve melhora, piora ou se o estado está mantendo. Por que a C está errada? Porque na C fala do histórico de enfermagem enquanto processo de interpretação e agrupamento de dados coletados. Até aí, né, tudo bem. Mas fala que culmina na tomada de decisão sobre conceitos que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade, tá? E que constituem uma base para a seleção das ações e intervenções na qual se objetiva alcançar os resultados esperados. E, na verdade, aqui nós estamos diante do processo de diagnóstico, tá? Porque é o diagnóstico que constitui a base para a seleção das ações e intervenções na qual se objetiva alcançar os resultados esperados, que seria no planejamento. Então, a C está se referindo ao diagnóstico e não ao histórico de enfermagem, tá? Que é quando nós vamos interpretar e vamos agrupar os dados que foram coletados no histórico. Então, essa interpretação e agrupamento é diagnóstico, ok? D. A D fala que... Por que está errado, então? Porque fala que o diagnóstico é um processo de investigação e verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade, tá? E o diagnóstico, na verdade, ó, ele não vai investigar e verificar as mudanças na resposta da pessoa, tá? Quem faz, a etapa que faz isso é a etapa de avaliação, tá? Então, não é no diagnóstico aqui, seria a avaliação, que é então que nós vamos investigar e verificar se as mudanças nas respostas da pessoa, tá? Para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e a verificação da necessidade de possíveis mudanças e adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, a D, ela não faz referência ao diagnóstico de enfermagem, e sim à avaliação. É a avaliação que investiga e verifica a mudança, tá vendo aqui? E aqui na A, ela falou que a avaliação tem a finalidade de obter informação. E, na verdade, essa etapa
é a de investigação e verificação de mudanças nas respostas da pessoa. Aí sim, se eu observar que houve piora, por exemplo, eu posso voltar lá no histórico de enfermagem. Aí eu posso, então, obter novas informações para contribuir com as intervenções, para contribuir com possíveis alterações na prescrição de enfermagem. Então, levando em consideração o desenvolvimento dessa questão, a alternativa correta seria a alternativa B. Até o momento eu não tive nenhuma dúvida ou compartilhamento de informação via chat, por isso eu vou dar continuidade e vou recapitular o que nós vimos ao longo desse encontro. Vamos recapitular então? Nós vimos várias informações, dentre elas você aprendeu o que é a sistematização da assistência de enfermagem, conhecida por SAI, que nada mais é do que uma metodologia organizada, deliberada, que possibilita o enfermeiro e sua equipe desenvolver o processo de enfermagem por meio do conhecimento técnico, científico e também de processo humano. O processo de enfermagem é composto por 5 momentos: investigação, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação. Nós falamos muito também sobre o NANDA, que é a taxonomia que se refere à classificação dos diagnósticos de enfermagem. Falamos também sobre NIC, que são as intervenções de enfermagem, com o objetivo de construir uma linguagem padronizada. E eu sempre enfatizo isso, tanto o NANDA, quanto o NIC, quanto o NOC, tem enquanto objetivo uma linguagem padronizada, para que a gente tenha uma padronização. Senão, cada um colocaria o diagnóstico da maneira como bem entendesse. Tá? Então, existe uma padronização, essa padronização precisa ser respeitada e é bem enfatizada nas instituições. Tá? Então, a intervenção, ela serve então para construir uma linguagem padronizada, descrever as atividades que as enfermeiras devem executar quando prestam tratamento ou cuidado de enfermagem. E o NOC, que é a taxonomia que contém resultados esperados para cada diagnóstico de enfermagem. O objetivo é, então, obter dados referentes à melhora ou não do estado de saúde dos clientes por meio de uma pontuação obtida com a utilização de escala. Então, o NOC, ele incorpora aí algumas ferramentas para pontuar e para que a gente tenha, então, condições de avaliar se esse paciente melhorou, piorou, se está mantendo o estado. Isso faz com que a gente, então, consiga alterar a prescrição se necessário, voltar para fazer novas perguntas, para conseguir, então, mais informações. Enfim, vários elementos são importantes para que todo o processo, de fato, seja realizado da melhor maneira possível. Assim, nós chegamos ao fim do nosso encontro. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha facilitado esse processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada pela companhia e pela interação durante a teleaula. Então, eu me despeço, termino dessa aula e faço convite para você estar comigo novamente na nossa 4ª e última teleaula da disciplina. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima!